O estoicismo é uma escola filosófica que surgiu na Grécia Antiga no final do século IV antes da Era Comum, fundado por Zenão de Cítio. Essa corrente se desenvolveu em Atenas e tornou-se uma das mais influentes da antiguidade, com impacto duradouro na filosofia ocidental e em práticas de vida. O estoicismo é centrado na busca por uma vida virtuosa e na aceitação racional dos eventos como parte de uma ordem universal. Surgimento e contexto histórico. Zenão, nascido em Sítio, uma cidade na ilha de Chipre, mudou-se para Atenas por volta de 300 antes da Era Comum após um naufrágio. Inspirado pelos ensinamentos de Sócrates e pelos cínicos, ele começou a desenvolver sua própria filosofia. Ele ensinava sob o pórtico pintado, em grego stoa poikilé, o que deu origem ao nome estoicismo. Essa filosofia se desenvolveu ao longo de três fases: o estoicismo antigo, Zenão e seus sucessores imediatos; o médio, Panécio e Posidônio, que adaptaram o estoicismo à cultura romana; e o estoicismo romano, com figuras como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio. Ideais principais do estoicismo: a virtude como o bem supremo. O estoicismo prega que a virtude té, que inclui sabedoria, coragem, justiça e temperança, é o único bem verdadeiro. Tudo mais, como riqueza, saúde e status, são considerados indiferentes e têm valor apenas dependendo de como são usados. Viver de acordo com a natureza. Os estoicos acreditavam que a felicidade advém de viver em harmonia com a natureza, que inclui tanto a natureza humana quanto a ordem racional do cosmos. Isso implica em usar a razão para alinhar desejos e ações com a lógica do universo. Controle sobre o que depende de nós. Uma das ideias centrais, popularizada por Epicteto, é a distinção entre o que está sob nosso controle, como nossas ações, pensamentos e atitudes, e o que não está, como eventos externos. Os estoicos pregam que devemos focar apenas no que podemos controlar e aceitar serenamente o que não está. Amor faustino. O estoicismo promove a aceitação total do destino, ou seja, das circunstâncias inevitáveis da vida, encarando-as como necessárias e úteis para o aprendizado e crescimento pessoal. Prática do autocontrole e da reflexão. Os estoicos valorizam práticas diárias de introspecção, como revisar ações e pensamentos ao final do dia e cultivar uma perspectiva racional sobre os desafios. Influência e legado. O estoicismo foi amplamente adotado em Roma, especialmente entre líderes e pensadores, como Marco Aurélio. Ele influenciou outras tradições filosóficas e éticas, incluindo o cristianismo, e segue sendo relevante no mundo contemporâneo, especialmente em áreas como a psicologia, terapia cognitivo-comportamental e práticas de desenvolvimento pessoal. No estoicismo, o conceito de virtude como bem supremo é central e significa que a verdadeira felicidade e plenitude não dependem de fatores externos, como riqueza, saúde ou status, mas exclusivamente da excelência moral e da sabedoria interior. Para os estoicos, a virtude é suficiente para alcançar a felicidade, pois representa o alinhamento do indivíduo com a razão e a ordem natural do cosmos. O que é a virtude? Para os estoicos, a virtude, do grego areté, que pode ser traduzido como excelência moral, é o estado de perfeição ética e racional do ser humano. Ela é composta por quatro pilares principais: sabedoria, capacidade de discernir o que é verdadeiramente bom, mal ou indiferente, guiando as ações de maneira racional e ponderada; coragem, força para enfrentar desafios e adversidades com firmeza, mantendo a razão diante de situações difíceis ou assustadoras; justiça, dikaiosne, prática de tratar os outros com equidade, respeito e harmonia, alinhada a um senso de dever universal; temperança, controle sobre desejos e paixões, evitando excessos e agindo com moderação. Essas virtudes são consideradas interdependentes. A prática de uma virtude pressupõe as outras, pois todas derivam do uso da razão. Por que a virtude é o bem supremo? Os estoicos acreditavam que a virtude é o único bem verdadeiro porque ela é inerentemente boa e depende exclusivamente de nós. Diferentemente de riquezas, saúde, fama ou mesmo relacionamentos, que podem ser perdidos ou alterados por circunstâncias externas, a virtude é um estado interior que está sob o controle da razão e da vontade. Os indiferentes. Os estoicos classificam coisas como riqueza, saúde e prazeres como indiferentes, porque, embora possam ser preferíveis ou evitáveis, não afetam a felicidade verdadeira. Sua importância depende apenas de como são usados.
Um rico sem virtude pode ser miserável, enquanto um pobre virtuoso é plenamente feliz. Autossuficiência moral. A felicidade não está no que acontece conosco, mas em como respondemos aos eventos. Uma pessoa virtuosa pode encontrar contentamento mesmo nas adversidades porque interpreta os desafios como oportunidades para praticar a virtude. Aplicação prática do conceito. No cotidiano, virtude como bem supremo implica adotar uma perspectiva racional e ética em todas as situações. Por exemplo, enfrentar uma injustiça com paciência e firmeza, mantendo a integridade moral. Aceitar perdas ou fracassos sem desespero, valorizando o aprendizado e o crescimento. Agir com altruísmo e senso de dever, independentemente do reconhecimento externo. Reflexão final. Para os estoicos, a virtude é o que faz do ser humano um verdadeiro cidadão do cosmos, alinhado à razão universal. Ela não apenas conduz à felicidade, mas também permite que cada pessoa cumpra seu papel no mundo de maneira ética e significativa. O princípio de viver de acordo com a natureza é um dos pilares fundamentais do estoicismo e reflete a visão de que a vida plena e virtuosa está em harmonia com a ordem natural do universo e com a verdadeira essência humana. Para os estoicos, isso significa viver de maneira racional, alinhando desejos e ações ao funcionamento lógico do cosmos e à natureza racional do ser humano. Shia, o que é a natureza no estoicismo? No estoicismo, a palavra natureza tem dois significados principais. Um, a natureza universal refere-se à ordem cósmica, regida pela logos, razão divina ou princípio racional. Os estoicos acreditavam que o universo funciona de forma racional, onde cada evento, mesmo os desafiadores, tem um propósito dentro de uma ordem maior. 2. A natureza humana refere-se às capacidades e inclinações intrínsecas do ser humano, especialmente a razão, que distingue as pessoas dos outros seres vivos. Para os estoicos, viver de acordo com a natureza humana significa usar a razão para tomar decisões éticas e agir com virtude. Como viver de acordo com a natureza é aplicado? Aceitar a ordem do cosmos. Os estoicos defendem a ideia de que tudo o que acontece faz parte de uma ordem universal que não podemos controlar. Isso implica aceitar os eventos externos como inevitáveis e aprender a reagir a eles de forma racional e virtuosa, em vez de resistir ou lamentar. Alinhar a vida com a razão. Como seres racionais, nossa natureza é de forma lógica e ética. Isso envolve tomar decisões baseadas em reflexão, icção e discernimento, em vez de agir impulsivamente ou ser dominado por paixões como medo, raiva ou cobiça. Viver em harmonia com os outros. Os estoicos acreditavam que os seres humanos são naturalmente sociáveis e que a colaboração e o altruísmo fazem parte de nossa natureza. Isso se traduz em um dever ético de agir com justiça, respeito e compaixão em relação aos outros. Valorizar o essencial. Viver de acordo com a natureza também implica priorizar o que realmente importa, ou seja, a virtude e o crescimento moral, em vez de se preocupar excessivamente com bens materiais ou circunstâncias externas. Exemplos práticos. Ao enfrentar uma doença ou perda, o estoico busca aceitar a situação como parte da ordem natural, concentrando-se no que pode controlar, sua atitude e suas ações. Em uma decisão difícil, o estoico analisa o que é mais virtuoso e justo, guiado pela razão, mesmo que isso implique sacrifícios. No convívio com os outros, o estoico pratica empatia e justiça, reconhecendo que todos compartilham da mesma natureza racional. Reflexão final. Viver de acordo com a natureza é, para os estoicos, a maneira de alcançar uma vida plena, tê-la harmoniosa e livre de sofrimento desnecessário. Ao alinhar-se à razão e à ordem universal, o indivíduo encontra não apenas virtude, mas também a serenidade e o propósito. O conceito de controle sobre o que depende de nós é um dos princípios mais práticos e poderosos do estoicismo, amplamente desenvolvido por filósofos como Epicteto. Ele se baseia na ideia de que a felicidade e a serenidade dependem de concentrar-se apenas no que está ao alcance de nossa vontade, enquanto se aceita com tranquilidade aquilo que está além do nosso controle. O que significa depender de nós? Para os estoicos, depender de nós refere-se a tudo o que está sob o domínio direto de nossa mente e vontade. Isso inclui nossas opiniões, julgamentos e crenças, nossas escolhas, ações e reações, nossos desejos e aversões. Por outro lado, muitas coisas não dependem de nós, como o comportamento ou opinião de outras pessoas.
Eventos externos, como mudanças climáticas, crises econômicas ou doenças, resultados de nossas ações que podem ser influenciados por fatores externos. A distinção fundamental. Essa ideia é frequentemente resumida na famosa frase de Epicteto: algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não estão. O estoicismo ensina que devemos focar apenas no que está sob nosso controle, pois tentar controlar o incontrolável leva à frustração, ansiedade e sofrimento. Postura prática diante da vida. O conceito se traduz em ações e atitudes práticas. Aceitação racional. Quando algo fora do nosso controle acontece, como uma perda ou adversidade, o estoico pratica a aceitação, reconhecendo que lamentar ou resistir é inútil. Responsabilidade sobre as próprias ações. Em vez de culpar circunstâncias externas ou outras pessoas, o estoico assume total responsabilidade por como reage aos eventos. Foco no momento presente. O estoico concentra-se no que pode fazer aqui e agora, sem se preocupar excessivamente com o futuro ou com situações passadas. Exemplos práticos. Se o tempo está ruim no dia de um evento importante, o estoico não se irrita, pois o clima não depende de sua vontade. Ele ajusta seus planos e mantém a serenidade. 2. Em um desentendimento, o estoico evita se preocupar com a opinião do outro, focando em agir de maneira ética e justa. 3. Se enfrenta uma perda financeira, concentra-se em administrar os recursos disponíveis, sem amargura pelo que já foi perdido. Benefícios da prática. Ao adotar essa postura, o indivíduo ganha serenidade, aceitar o incontrolável, elimina grande parte do estresse e da ansiedade. Autonomia. Focar no que depende de nós fortalece a sensação de controle sobre a própria vida. Resiliência. As adversidades tornam-se menos ameaçadoras, pois são vistas como parte da ordem natural. Reflexão final. Controle sobre o que depende de nós é, acima de tudo, um guia para viver de forma mais leve e eficaz. Ao distinguir o que podemos e o que não podemos controlar, podemos investir energia naquilo que realmente faz diferença, vivendo com mais sabedoria e equilíbrio. Amor fati, ou amor ao destino, é um conceito estoico que se refere à aceitação e até ao amor pelo curso natural dos eventos, sejam eles agradáveis ou desafiadores. Mais do que resignação, amor fati implica em abraçar o destino como parte essencial da ordem universal e considerá-lo necessário para o crescimento e a virtude. Origem do conceito. Embora o termo amor fati seja mais associado à filosofia de Friedrich Nietzsche, a ideia central tem raízes no estoicismo. Os estoicos acreditavam que o universo é governado por uma razão divina, logos, que organiza tudo de maneira lógica e justa. Assim, aceitar e amar o que acontece é viver em harmonia com essa ordem universal. O significado no estoicismo. Amar o destino significa adotar uma postura de total aceitação e gratidão por tudo que acontece na vida, reconhecendo que os eventos estão fora do nosso controle e que têm um propósito na ordem cósmica. Essa atitude inclui aceitação incondicional, reconhecer que as circunstâncias da vida são inevitáveis e que resistir a elas é fútil. Reconhecimento do propósito universal, acreditar que cada evento, mesmo os dolorosos, contribui para a harmonia e para o aprendizado do indivíduo. Transformação do sofrimento em aprendizado. Encarar dificuldades como oportunidades de praticar virtudes como coragem, paciência e resiliência. Diferença entre resignação e amor. O amor fati vai além da resignação passiva. Enquanto a resignação aceita os eventos com apatia, o amor fati os acolhe com entusiasmo, considerando cada evento como algo que contribui para o bem maior e para o desenvolvimento pessoal. Aplicação prática do amor fati. Nas adversidades. Se um estoico perde um ente querido, em vez de lamentar, ele reflete sobre a inevitabilidade da morte e aprecia o tempo compartilhado. Nos fracassos. Ao enfrentar um revés, o estoico considera que o desafio é uma oportunidade de crescer e se fortalecer. No cotidiano, mesmo em eventos aparentemente insignificantes como atrasos ou contratempos, o estoico procura encontrar serenidade e valor. Benefícios de viver com amor fati. Serenidade. Elimina a resistência emocional às circunstâncias, promovendo paz interior. Resiliência. Ajuda a enfrentar dificuldades com coragem e determinação. Alegria genuína. Permite encontrar beleza e significado em todas as experiências, mesmo nas mais difíceis. Reflexão final. Para os estoicos, o amor fati não é apenas um princípio filosófico, mas uma prática diária que transforma a visão de mundo.
Ao amar o destino, o indivíduo vive em harmonia com a natureza e encontra liberdade, sabedoria e contentamento em qualquer circunstância. Essa postura não apenas promove resiliência, mas também uma conexão profunda com a ordem universal. A prática do autocontrole e da reflexão no estoicismo é um elemento essencial para alcançar a virtude e viver de forma alinhada com a razão. Essa postura combina o domínio sobre as paixões e impulsos, evitando excessos e emoções destrutivas, com a análise contínua das próprias ações e pensamentos, promovendo o crescimento ético e intelectual. O que significa autocontrole no estoicismo? Para os estoicos, o autocontrole, em grego, é a capacidade de governar a si mesmo, mantendo as emoções e desejos sob o domínio da razão. Isso significa não ser escravizado por impulsos como ira, medo, desejo ou inveja. Moderar prazeres e evitar excessos que desviam do propósito maior de viver virtuosamente. Permanecer calmo e equilibrado diante de eventos desafiadores ou provocadores. O autocontrole é necessário para que a mente se mantenha clara e capaz de tomar decisões fundamentadas na razão e na ética, em vez de reações automáticas e irracionais. O que é reflexão no estoicismo? A reflexão, por sua vez, é o hábito de examinar regularmente as próprias ações, pensamentos e intenções, buscando alinhar-se com os princípios estoicos. Esse processo envolve revisão diária. Muitos estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, praticavam a introspecção ao final do dia, avaliando o que fizeram bem, o que poderiam melhorar e como poderiam corrigir erros. Autocrítica construtiva. A reflexão não visa a autodepreciação, mas sim o aprendizado e a melhoria contínua. Planejamento ético. Os estoicos refletiam sobre como agir com virtude em situações futuras, antecipando possíveis desafios e preparando a mente para enfrentá-los. Como essas práticas se complementam? O autocontrole e a reflexão são interdependentes. O autocontrole impede que a pessoa se deixe levar por impulsos momentâneos, enquanto a reflexão ajuda a entender os erros e reforçar a prática da virtude. Juntos, eles fortalecem a resiliência e a serenidade. Aplicações práticas no dia a dia. 1. Autocontrole em situações desafiadoras. Diante de uma ofensa, o estoico evita reagir com raiva impulsiva, optando por uma resposta ponderada ou mesmo pelo silêncio. Perante um desejo forte por algo supérfluo, o estoico reflete sobre sua real necessidade e sobre como a moderação contribui para a liberdade interior. 2. Reflexão para aprimoramento constante. No final do dia, o estoico avalia suas ações. Fui justo hoje? Tive coragem ao enfrentar dificuldades? Agi com sabedoria? Durante decisões importantes, considera: essa escolha reflete minha melhor versão? Está alinhada com a virtude e com a razão? Benefícios da prática: resiliência emocional. O autocontrole evita que emoções destrutivas dominem, promovendo estabilidade. Autoconhecimento. A reflexão são constante amplia a consciência sobre forças, fraquezas e áreas de melhoria. Progresso moral. A combinação dessas práticas conduz a uma vida cada vez mais ética e alinhada com os ideais estoicos. A reflexão final. A prática do autocontrole e da reflexão é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e espiritual no estoicismo. Ela promove uma vida intencional, onde cada ação é guiada pela razão e pelo compromisso com a virtude, ajudando o indivíduo a enfrentar os desafios com serenidade e sabedoria. A filosofia estoica teve grandes expoentes ao longo de sua história, desde o período helenístico até o Império Romano. Entre os mais famosos destacam-se Zenão de Sítio, Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, cada um com contribuições significativas para o desenvolvimento e disseminação do estoicismo. A seguir, apresento os principais filósofos estoicos e suas obras mais notáveis. Esse, do 34 a 262 antes da Era Comum. Quem foi? Fundador do estoicismo, Zenão desenvolveu a escola filosófica em Atenas, onde ensinava na Stoa Poikile, Pórtico Pintado, de onde a filosofia recebeu seu nome. Principais obras. Nenhuma de suas obras sobreviveu integralmente, mas sabe-se que ele escreveu tratados como Sobre a Vida de Acordo com a Natureza e Da Paixão. Seu pensamento foi preservado por meio de fragmentos citados por outros filósofos. Clean C. 330 e 230 antes da Era Comum. Quem foi? Sucessor de Zenão e segundo líder da escola estoica, Cleanto enfatizou a conexão entre a física estoica e a ética. Principais obras:
Seu Hino a Zeus, um poema que celebra a ordem racional do cosmos, é um dos poucos textos estoicos que sobreviveram. Crisipo de Solo, c. 1280 e 207 antes da Era Comum. Considerado o principal sistematizador do estoicismo, Crisipo desenvolveu a lógica e a física estoicas e consolidou os fundamentos éticos da escola. Principais obras: escreveu mais de 700 tratados, mas, como Zenão, suas obras não sobreviveram na íntegra. Suas ideias são conhecidas por citações em autores como Sêneca e Diógenes Laércio. Epicteto, 735 da Era Comum, que era comum. Quem foi escravo liberto, Epicteto tornou-se um dos maiores professores estoicos. Suas ideias focam na prática filosófica e na distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Principais obras. Embora não tenha escrito diretamente, seus ensinamentos foram registrados por seu aluno Arriano, em duas obras principais: Discurso ou Manual de Epicteto, Lúcio Aneu Sêneca, C4 antes da Era Comum, 65 da Era Comum. Quem foi? Filósofo, dramaturgo e conselheiro político, Sêneca escreveu amplamente sobre como aplicar o estoicismo à vida prática, especialmente em tempos de adversidade. Principais obras: Cartas a Lucílio, também conhecidas como Cartas sobre Ética Moral, sobre a brevidade da vida, sobre a ira, sobre a tranquilidade da alma. Marco Aurélio, 121-180 da Era Comum. Quem foi imperador romano e último dos chamados cinco bons imperadores? Marco Aurélio é conhecido como o imperador filósofo. Principais obras: Meditações, originalmente escritas como anotações pessoais em grego, também intituladas Para si mesmo. Essa obra reflete seu esforço constante para viver de acordo com os princípios estoicos, mesmo enquanto governava o império. Outros expoentes: Musônio Rufo, mestre de Epicteto, focou na prática do estoicismo no cotidiano. Seus fragmentos e discursos foram preservados. Filósofo do período romano que explorou a ética estoica, especialmente a ideia de círculos de proximidade, na qual o indivíduo amplia sua responsabilidade moral. Reflexão final. Esses pensadores legaram uma filosofia que combina reflexão teórica com aplicação prática. Suas obras e fragmentos continuam a inspirar aqueles que buscam uma vida guiada pela razão, virtude e serenidade. O estoicismo influenciou profundamente a filosofia ocidental, moldando áreas como ética, política, psicologia e espiritualidade. Suas ideias, que enfatizam a razão, a virtude e a aceitação da ordem universal, foram transmitidas através de suas obras e reinterpretadas por pensadores posteriores. A relação entre o estoicismo e a filosofia ocidental pode ser compreendida por meio de várias fases históricas e intelectuais. Influência na Antiguidade. Roma Antiga. O estoicismo floresceu especialmente durante o período romano, influenciando figuras políticas e intelectuais como Cícero, Sêneca e Marco Aurélio. Essas figuras adaptaram os princípios estoicos para questões práticas de governança, ética pessoal e administração pública. Legado ético e jurídico. A ideia estoica de uma lei natural universal, baseada na razão e aplicável a todos os seres humanos, influenciou o desenvolvimento do direito romano e, posteriormente, do direito ocidental. Transmissão durante o cristianismo. Compatibilidade com o cristianismo. Muitos conceitos estoicos foram incorporados ao pensamento cristão primitivo. Ideias como resignação diante do sofrimento, busca pela virtude e foco no controle sobre os próprios pensamentos encontraram eco na espiritualidade cristã. Santos e pensadores cristãos. Padres da Igreja, como Santo Agostinho, dialogaram com o estoicismo, reinterpretando seus princípios à luz da fé cristã. Renascimento e humanismo. Durante o Renascimento, a redescoberta de textos estoicos, especialmente as Meditações de Marco Aurélio e as Cartas a Lucílio de Sêneca, trouxe um novo interesse por seus ideais. O estoicismo foi associado ao humanismo, que buscava valorizar a dignidade humana, a autonomia e a razão. Muitos intelectuais da época, como Justus Lipsius, reinterpretaram o estoicismo para os desafios da modernidade. Iluminismo. O estoicismo influenciou os pensadores iluministas com suas ideias sobre a razão como guia supremo para a conduta humana. Filósofos como Immanuel Kant ecoaram princípios estoicos em suas teorias éticas, enfatizando o dever, a autonomia moral e a racionalidade. A ideia estoica de uma cidadania universal ressoou com os ideais iluministas de igualdade e fraternidade, que mais tarde influenciaram movimentos políticos e sociais.
Filosofia moderna e contemporânea. Psicologia moderna. O estoicismo é frequentemente citado como precursor de abordagens terapêuticas, como a terapia cognitivo-comportamental. A TCC baseia-se na ideia de que os pensamentos determinam as emoções e comportamentos, um princípio central no estoicismo. Filosofia existencialista. Pensadores como Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre dialogaram com ideias estoicas, particularmente sobre autonomia, liberdade e a capacidade de moldar o próprio destino. Movimentos contemporâneos. O estoicismo ressurgiu em tempos recentes como uma filosofia prática, especialmente em contextos de negócios, liderança e desenvolvimento pessoal. Livros populares e autores como Ryan Holiday ajudaram a popularizar os princípios estoicos no século XXI. Reflexão final. O estoicismo deixou um legado duradouro na filosofia ocidental, proporcionando uma base ética e racional que permeia desde o pensamento jurídico e político até práticas terapêuticas e espiritualidade pessoal. Sua ênfase na virtude, na aceitação e na razão continua a inspirar tanto acadêmicos quanto pessoas em busca de uma vida equilibrada e significativa. O ressurgimento do estoicismo na contemporaneidade, especialmente em sua aplicação como ferramenta de autoajuda, reflete o interesse das pessoas em encontrar uma filosofia prática que ajude a lidar com os desafios da vida moderna. Este movimento é marcado pela adaptação das ideias estoicas ao contexto atual, muitas vezes traduzindo conceitos filosóficos complexos em princípios acessíveis para um público mais amplo. Por que o estoicismo voltou a ser relevante? Complexidade da vida moderna. Em um mundo caracterizado por rápidas mudanças, incertezas e pressões constantes, o estoicismo oferece estratégias para alcançar serenidade e resiliência. Pragmatismo. O estoicismo é uma filosofia prática, focada no controle interno, na superação de desafios e na busca de virtude, o que o torna atraente em tempos de crises emocionais e existenciais. Conexão com a psicologia moderna. Sua afinidade com abordagens terapêuticas, como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, reforça a ideia de que pensamentos racionais podem ajudar a transformar emoções e comportamentos. Principais autores e divulgadores atuais: Ryan Holiday, autor de livros como O Ego é Seu Inimigo e Etude é a Chave. Holiday popularizou o estoicismo como uma filosofia prática para líderes, empresários e pessoas comuns. Donald Robertson, psicoterapeuta e autor de Como Pensar como um Imperador Romano, que conecta o estoicismo com a psicologia moderna. Massimo Pigliucci, filósofo contemporâneo e autor de Como Ser um Estoico, Pigliucci promove um estoicismo que combina reflexão filosófica e prática cotidiana. William B. Irvine, em Um Guia para a Boa Vida, Irvine apresenta o estoicismo como um caminho para alcançar contentamento e enfrentar adversidades. Estoicismo e autoajuda. A popularização do estoicismo na literatura de autoajuda tem seus méritos e limitações. Méritos: torna os ensinamentos estoicos acessíveis para um público que de outra forma poderia não se interessar por filosofia. Oferece ferramentas práticas para lidar com ansiedade, estresse e outras questões contemporâneas. Ressalta a simplicidade e a profundidade de conceitos, como o controle sobre o que depende de nós e a aceitação do destino. Limitações: simplificação excessiva. Algumas interpretações populares reduzem o estoicismo a técnicas isoladas, ignorando sua profundidade filosófica. Comercialização: ao ser enquadrado como autoajuda, o estoicismo pode perder seu caráter reflexivo e transformador, tornando-se um produto de consumo rápido. Descontextualização: muitas vezes, conceitos estoicos são apresentados fora de seu contexto histórico e filosófico, o que pode levar a mal-entendidos. Críticas e desafios. Filósofos e estudiosos contemporâneos levantam questões sobre a forma como o estoicismo tem sido adaptado. A simplificação pode obscurecer a riqueza de sua visão ética e metafísica. A aplicação do estoicismo em ambientes corporativos e altamente competitivos pode desviar sua essência de virtude universal em direção a objetivos individualistas. A ausência de uma reflexão profunda pode reduzir o estoicismo a uma filosofia de resistência emocional, sem explorar sua busca mais ampla pela virtude e pela harmonia com a natureza. Reflexão final. O estoicismo contemporâneo, em sua popularização, é uma ponte entre a sabedoria antiga e os desafios modernos. Apesar de algumas limitações, ele oferece uma abordagem prática e reflexiva que pode transformar a maneira como as pessoas lidam com o mundo. No entanto,
Para aproveitar ao máximo essa filosofia, é importante que os leitores e praticantes também explorem suas raízes históricas e filosóficas, buscando não apenas alívio momentâneo, mas uma transformação genuína de caráter e perspectiva.